Uranismo, pecado ou consequência do pecado? Nós anunciamos aí que seria publicado este vídeo com esse tema, né? Antes eu quero deixar aqui uma observação. Nós não julgamos ou condenamos as pessoas. E se o fizéssemos, estaríamos na contramão dos mandamentos bíblicos e escriturais. Eu mesmo sou um cidadão reciclado. As escrituras sagradas fazem distinção entre o que vive na prática do pecado e o que peca acidentalmente por circunstâncias, às vezes, do dia a dia, uma fraqueza, etc. Agora, o Filho do Altíssimo, aquele que nasceu de novo, ele não tem mais prazer no pecado. Pelo contrário, as Escrituras afirmam que até terão nojo do pecado, nojo do pecado. Quando nós lançamos este vídeo, esta gravação, Uranismo, pecado e consequência do pecado, anteriormente você teve a oportunidade de assistir Homens e Mulheres de Verdade, que voltaremos com uma próxima gravação, sem dúvida alguma, porque aquele foi o primeiro vídeo de uma série de outros que virão, mesmo com este tema, Uranismo, pecado ou consequência do pecado. O que nós queremos deixar em destaque aqui é o seguinte: o homem peca porque já é próprio da natureza dele aquela vontade de pecar. É diferente daquele que nasceu de novo, mas que não tem mais prazer no pecado, não vive na prática do pecado. Isto é que ensina as Escrituras. Esta é a sã e verdadeira doutrina. Se você pegar uma porca bem suja, né, e der um banho nela, lavar, colocar perfume, pode até colocar uns brincos, colar no pescocinho da porca, enfeitar a porca e deixá-la em frente a uma poça de lama. Se você virar as costas, você vai encontrá-la lá dentro da poça de lama. Porque porco é porco mesmo. Então a tendência é ir justamente para o lugar que lhe é próprio. Agora a ovelha é totalmente diferente, você já notou? A ovelha, ela é dócil, ela obedece ao seu pastor, ao seu apacentador, no caso, e a Yahushua, Salvador amado. O que eu quero dizer com isto? É que o indivíduo que vive na prática do uranismo, isso é entre homens e mulheres, que se identifica hoje em vários países do mundo com um número cada vez maior, inclusive fazem parte, tais indivíduos, dos suicidas, né? Dos suicidas. Aqueles que vivem na prática do pecado porque já é próprio da natureza dele, não nasceu de novo. Assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim a morte passou a todos os homens. Então, o Altíssimo nos fez a sua imagem e semelhança, e essa tendência pecaminosa distanciou o homem da sua comunhão, que ele já começou lá no Jardim do Éden. Lá no livro de Bereshit, Gênesis, você vê ali minuciosamente relatado. Adão, onde estás? É óbvio que o Altíssimo, na sua onisciência, sabia onde estava. Mas Adão havia perdido aquela comunhão. Entendeu? E quando ele se
identifica, quando sente que está nu, imediatamente o que faz o casal? Cozeram folhas de figueira para tentar tapar a sua nudez, tipificando ali a autojustificação, a justiça humana tentando limpar-se diante do Altíssimo. Entendeu? E Yohu, no caso, providenciando a veste para Adão e Eva, tipificando ali a providência divina no cordeiro que viria para a salvação da humanidade. Então o homem caído tem justamente a tendência para o mal. A porca lavada e tudo, ela, porque é porca, ela não teve uma mudança interna, né? Porca é porca, porco é porco. Não é mesmo? Agora, quando você aceita o Salvador da sua alma, passa a ser uma nova criatura, a sua conversa muda, a sua atitude muda, o seu linguajar muda. Determinado cidadão aí disse que agora não é mais gay, não é mais gay, não. Agora ele deixou o uranismo. Agora... Aí perguntaram para ele o seguinte: e os trijeitos? E os trejeitos? Bom, esta palavra eu quero inclusive medir bem as minhas palavras para que não esteja aqui como juiz, né? Quem quer que seja, mas chamar a nossa atenção como que as coisas realmente espirituais funcionam na sua autenticidade, né? Perguntaram a esse indivíduo como é que ele resolveria o problema dos seus trejeitos. E a resposta dele falou que trejeito não tinha jeito. Isso não é invenção minha aí, não. Bom, começa por aí totalmente errado, esse conceito de que o Altíssimo não conserta o homem totalmente. Isso não existe. Aquele que está em Yahushua, nova criatura é, as coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo, segundo aos Coríntios 5:17. Você é uma nova criatura, você foi gerado pelo Espírito, uma nova pessoa. Até os de fora identificam, aquele cara, puxa, ele agora é um novo homem. É isso mesmo, nasceu de novo, tornou-se uma nova criatura. Que esse processo de libertação pode ser paulatino, isso aí é um caso a ser discutido, mas não. A partir do momento que o indivíduo aceitou de verdade, teve consciência do sacrifício do nosso Salvador amado, pleno, completo, ele não fez alguma coisa para depois se instituir uma encíclica em cima daquilo. A palavra do Altíssimo é imutável, sempre atual. Não precisa dos livros dos anos para se atualizar, exemplo das enciclopédias famosas que nós temos aí. Precisa do livro do ano para se atualizar. As escrituras sagradas não precisam de adendo adicional para se atualizar. Ela é o que nós ensinamos, divulgamos e procuramos colocar aqui de maneira educacional, são as considerações relativas à restauração, à volta à origem dos nomes próprios verdadeiros, que deve-se-ia transliterar e alguns se atreveram a traduzir. Você encontra, por exemplo, as Escrituras falam, já conhece? Temos ali publicado, inclusive, sendo feito um trabalho minucioso, estamos sempre fazendo algumas formatações para adequar cada vez melhor, para você ler com mais facilidade. As Escrituras falam. As Escrituras falam. E ali nós temos as Escrituras transliteradas na origem
verdadeira dada aos nomes próprios que mais condiz com a realidade. As Escrituras falam depois, para a exaltação da majestade, através do browser aí de sua preferência, no Google, você já identifica na hora, as Escrituras falam. Olha lá. Quem nasceu de novo tem uma nova tendência. Essa história de dizer que o homem foi transformado, mas não totalmente transformado, talvez é porque tenha aceitado uma igreja, uma denominação, igreja entre aspas, né? Uma denominação, um líder. Mas quando ele tem um encontro verdadeiro com Yahushua, o que diz a palavra? Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis o quê? Repite. Livres. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Dentre os mais de 30 blog sites, você encontra também Verdades que Libertam. Acesse lá mais de 800 estudos sobre os mais variados temas para a exaltação da majestade. Quem nasceu de novo, demonstra. Pelo seu fruto se conhece a árvore. Quando o indivíduo diz que Yahushua liberta o homem, mas ainda continua com certos desvios de conduta, é porque ainda não foi verdadeiramente livre. Verdadeiramente livre. E esse processo pode ser paulatino, é um caso a ser discutido dentro também do critério da sinceridade de cada um. Por exemplo, quantas vezes o meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Alguém pergunta. Está na Bíblia, nas Escrituras, eu vou deixar você pesquisar. Até 7 vezes? Perguntou para Yahushua. Mas 7 vezes não, embora seja uma expressão numérica de perfeição, mas o número 7 vezes seria suficiente para uma pessoa. Eu devo lhe perdoar? E essa mesma pessoa que está dentro dos relatos escriturais é surpreendida com a seguinte resposta do nosso Maroé, nosso mestre Yahushua. Não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Se durante o dia vier a você várias vezes ali pedir perdão, perdoa. Perdoa. Então, há pessoas que querem realmente serem libertas. Estão buscando essa libertação total. E quando o fazem sinceramente, o que diz a palavra? Buscar-me-eis, me achareis, quando buscar de todo o vosso coração. E Yarmiyahu 29:13, né? É isso mesmo? Vamos conferir aqui. Traduzido para Jeremias 29:13. Buscar-me-eis, me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Isso mesmo. E buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração. Quando alguém busca, pedida-se-vos-á, buscar e achareis, bater, abrir-se-vos-á, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á, afirmam as Escrituras Sagradas. Então essa historieta aí de que o indivíduo não pode ser totalmente liberto, isso não existe. O que está ocorrendo é uma prática pecaminosa em decorrência da sua natureza pecaminosa. Mas a partir do momento que essa natureza pecaminosa deixa de ser, dando espaço a uma nova vida em Yahushua, tudo se transforma. Ele promete, inclusive, esquecer os nossos pecados, lançá-los na profundeza do mar, num ato de total esquecimento. Banir a condenação. Agora, pois, já não há mais condenação para aqueles que andam em Yahushua, estão em Yahushua, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Está escrito aos Romanos 8:1.
versículo 1. Então, se você recebeu o Salvador amado na sua alma, você não tem mais aquela vontade de pecar. Pode até cometer algum erro. 7 vezes cairá o justo e se levantará. Agora, ter prazer no pecado, querer pecar, vontade de pecar, isso aí já é uma situação de quem ainda não nasceu de novo, que não anda pelo Espírito. Pode acontecer com aquele que já nasceu de novo? Pode acontecer. O indivíduo que já nasceu de novo, sofrer uma tentação e uma queda, pode até acontecer. Mas se ele tem o espírito de Yahushua dentro dele, ele tem uma voz predominante, uma força maior que se levanta em as mais diversas circunstâncias. No mundo você tem aflições, está sujeito às aflições, é o real sentido do texto. Significa que você vai viver aflito 24 horas por dia, isso não existe. Isso não é cabeça de doido. Entendeu? Está sujeito às aflições. Mas tem de bom ânimo, ele afirma em Yahu Hanan 16:33. Eu venci o mundo. Todo aquele que é nascido de Yahu, que vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo. A nossa fé não está escrita aqui em 1 Yahu Hanan capítulo 4, que é confirmar aqui, vamos ver. 1 Yahu Hanan 4:4 e 5:4. São 2 versículos maravilhosos que se contextualizam. 5:4. Porque todo que é nascido de Yahu vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. 4:4, vamos lá. Filhinhos, vós sois de Yahu, já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Calma lá, né? Calma lá. Vamos acabar com essa bagunça aí, desses educadores de meia tigela. Quando Yahushua entra no coração do homem, transforma realmente a vida do homem, essa história de que ele vai continuar com trejeitos, vai continuar com a vontade de fazer alguma coisa, porque ele não nasceu de novo. Entendeu? Se o Filho vos libertar, verdadeiramente vós sereis livres, no caso. Bom, no próximo vídeo devemos retornar lá em Homens e Mulheres de Verdade. Homens e Mulheres de Verdade. Está cada vez mais escasso, né? Tem um texto nas Escrituras que nos chama a atenção, depois nós vamos falar sobre ele também. As pessoas vão perdendo cada dia o seu falso caráter, né? Falso caráter. Está muito associado também à falsa fé, conforme Yahushua diz, quando vier o Filho do Homem, porventura encontrará fé na terra? É óbvio que vai encontrar. Leia lá na parábola do juiz iníquo, Lucas capítulo 18, último versículo lá. É isso mesmo? Vamos conferir? Lucas capítulo 18. Às vezes pode citar um texto e omitir alguma palavra, então é bom abrir as Escrituras. Aliás, o recomendável mesmo é abrir as Escrituras, porque quando você se depara com a palavra, ela é mais forte, ela vai limpando a mente, vai rechaçando, expulsando todo tipo de pensamento ruim. Capítulo 18, Lucas capítulo 18. Capítulo 18. Fariseu, capítulo 18 é o dever de orar sempre e nunca desfalecer. A partir do verso 1. Digo-vos que depressa lhe fará, quando vier, porém, o Filho do Homem, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra, versículo 8, do capítulo 18, versículo 8. Faço gravar, capítulo 18, versículo 8. É óbvio que ele vai encontrar fé na terra, entre os filhos do Altíssimo. Uma multidão que ninguém podia contar. Apocalipse capítulo 7, versículo 9. Transliterado, se você quiser, para Cano de Galute. Capítulo 7, versículo 9. A multidão.
São poucos os são, sim, poucos em relação a muitos. Entendeu? Mas não significa um número ínfimo, não, mas uma quantidade expressiva e até mesmo incalculável. Tantos como a areia da praia, tantos como a areia do mar. Não é isso? No próximo vídeo estaremos aí então retornando ao tema Homens e Mulheres de Verdade. É isso aí. Então não se assuste não. Quando vir, né? É o português aí, quando em si é vir mesmo. Quando vir alguém com essas tendências pecaminosas, não estamos aí para julgá-los ou condená-los, mas advertir que os que tais coisas praticam não herdarão o reino de Yahuwah. 1 Coríntios capítulo 6, a partir do versículo 9. E mais, para concluirmos, Yahushua vai requerer das nossas mãos, nós que conhecemos a verdade, o sangue daqueles que nós não advertimos, falarmos a verdade. Está escrito onde? Kozopiur, capítulo 3, capítulo 33, traduzido aí para Ezequiel. Atos capítulo 20, versículo 26, o emissário Shaul diz o quê? Pelo Espírito da Verdade. Eu vos protesto no dia de hoje que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Yahuwah. Shalom de Yahushua, porque sem ele não existe shalom, coisíssimo algum.